Vamos lá então, estudo da nossa revista Espírita. Nós estamos aqui finalizando o mês de fevereiro de 1863. Nós vamos agora para um discurso do Círculo Espírita de Tours, né, uma cidade francesa. Depois nós temos também aqui variedades, né, uma mensagem que fala que conta uma pequena situação em que o Espírito ajuda na cura de uma pessoa doente. Depois nós temos dissertações espíritas. Paz aos homens de boa vontade. E talvez finalizemos com um poema também espírita. Mas vamos lá então. Nós estudamos nos nossos 2 últimos encontros aquelas críticas que Kardec recebeu lá na sociedade, de publicações em algumas revistas, falando sobre críticas que eram feitas por padres, né, nas missas, nos cultos. Então uma crítica que não era uma crítica, né, lembrando sempre, né, que não é uma crítica oficial da igreja, mas eram críticas feitas dentro das igrejas, né, dentro dos cultos, né. Então Kardec estava questionando exatamente a postura de uma dessas pessoas. E no nosso último encontro nós falávamos sobre a loucura espírita, que aí já era uma crítica vinda de um interno, né, de um estudante, hoje é chamado me esqueci o nome agora, mas são estudantes de medicina em especialização, né? E ele então, estudando nessa área da psiquiatria, ele deu a opinião dele sobre pessoas que, participando de trabalhos mediúnicos, ele percebia uma mudança de comportamento. Então ele atribuía aquele estado psiquiátrico ao fato deles se envolverem com a doutrina espírita, né? Então Kardec refutou esses 2 casos, né? Tanto do ataque religioso, como também do ataque por parte desse jovem. E a gente acabou explorando também as pesquisas que foram desenvolvidas no final do século XIX, começo do século XX, trabalhos acadêmicos, né, mestrado, doutorado, de pesquisadores que estudavam historicamente a visão que a medicina tinha a respeito do espiritismo. Inclusive o Dr. Bezerra de Menezes, né, que escreveu, quando encarnado, o livro A Loucura sob Novo Prisma, depois Código Penal, Perseguições contra a Doutrina, a psiquiatria, né, acusando o espiritismo como sendo a causa de doenças mentais de muitas pessoas, né? Então tudo isso foi mostrado de trabalhos, né, de pesquisas que traziam para nós essa parte um pouco da história, não somente da Europa, mas também aqui do Brasil. E essa expressão, principalmente loucura espírita, foi usada ali como referência, né? Então, muito bem. Agora nós vamos então para o Círculo Espírita de Tours, né? Então, tem aqui uma nota de rodapé, que também fala, né, daquela questão, né? Se tem nota de rodapé aqui pedindo para olhar uma nota explicativa, a gente sabe que tem alguma referência naquele acordo que a Federação Espírita Brasileira fez com o Ministério Público Federal sobre questões raciais, temporais e tudo mais, né? Então vamos lá. Círculo Espírita de Tours, discurso pronunciado pelo presidente na sessão de abertura, terça-feira, 12 de novembro de 1862. Então vamos lá. Senhores, eu vou ler aqui corrido, né, porque é um discurso, então só para a gente poder ver de que modo que os eventos espíritas eles eram apresentados, né, então era uma profundidade filosófica e moral muito grande, né? Kardec, inclusive, ele apresentava para nós o resultado das suas viagens que ele fazia na França, né? Principalmente ali nos arredores de Paris, em outras cidades, né? como Bordeaux, como Tours, como outras cidades, né? Que ele foi, Lyon também que ele foi. Então ele trazia para nós um pouco da descrição, ou melhor, a transcrição dos seus discursos, e mostrava exatamente o que era apresentado naquela época, porque a presença dele era uma presença muito ilustre, mas ele ilustrava exatamente essa presença, trazendo sempre reflexões importantes a respeito da importância do espiritismo, da construção das bases da doutrina e os obstáculos e desafios que a doutrina enfrentava naquela época. Então aqui mais um discurso, vamos a ele então.
Senhores, antes de mais, devo agradecer aos espíritos protetores da nossa pequena sociedade nascente por me haverem designado para presidi-la. Tratarei de justificar a escolha que me honra, velando escrupulosamente para que os trabalhos de nossas reuniões tenham sempre um caráter sério e moral, objetivo que jamais devemos perder de vista, sob pena de nos expormos a muitas decepções. Que viemos buscar aqui, senhores, longe do tumulto dos negócios mundanos? A ciência dos nossos destinos. Sim, todos quanto estamos nesse modesto recinto, que espero crescerá e se elevará pela grandeza e magnanimidade do objetivo que perseguimos, cedemos ao desejo muito natural de levantar o véu espesso que oculta aos pobres humanos o temível mistério da morte e saber se é verdade, como ensina uma falsa ciência, e como infelizmente creem em tantos espíritos inditosos e extraviados, que o túmulo fecha o livro dos destinos humanos. Bem sei que Deus colocou um facho no coração de cada um, destinado a clarear seus passos pelos rudes atalhos da vida, a razão, e uma balança para pesar todas as coisas de acordo com o seu justo valor, a justiça. Mas quando a viva e pura luz desse facho diretor, cada vez mais enfraquecido pelo sopro impuro das paixões pervertidas, está a ponto de extinguir-se, quando essa balança da justiça é falseada pelo erro, pela mentira, quando o cancro do materialismo, depois de ter invadido tudo, até as religiões, ameaça tudo devorar, é necessário que o Supremo Juiz venha, enfim, por prodígios de sua onipotência, por manifestações insólitas, capazes de chamar a atenção violentamente, retificar os caminhos da humanidade e retirá-la do abismo. Ao ponto de degradação moral em que caíram as sociedades modernas, sob a influência de falsas e perniciosas doutrinas, toleradas, se não encorajadas pelos próprios, que têm a missão especial de as reprimir, no meio desse indiferentismo geral, por tudo quanto não é matéria, desse sensualismo escandaloso, exclusivo desse furor, até agora desconhecido, de enriquecimento a qualquer preço, desse culto desenfreado ao bezerro de ouro, dessa paixão desordenada do lucro, que engendra o egoísmo, congela todos os corações, falseando todas as inteligências, e tende à dissolução dos laços sociais, as comunicações de além-túmulo podem ser consideradas como uma revelação divina, tornada necessária para a chamada da ordem por parte da providência, que não pode deixar perecer sem socorro sua criatura de predileção. E com a rapidez com que se espalham em todos os pontos do globo os ensinamentos da doutrina espírita, fácil é prever que se aproxima a hora em que a humanidade, depois de uma pausa, vai transpor nova etapa, sujeitar-se a nova fase de desenvolvimento na sua progressão intermitente através dos séculos. Aqui rapidinho um comentário. Interessante a gente ver esse discurso e a intensidade dessa esperança que eles colocavam na doutrina espírita naquela época, como sendo de fato uma filosofia que viria a transformar o mundo. Então, primeiro ele fala do silêncio que havia antes, né? E depois ele fala sobre aquilo que a doutrina espírita faria a partir daquele momento. Infelizmente, nós acompanhamos, né, que a doutrina espírita ela acabou perdendo a sua força na França por causa, né, do contexto social, que é muito importante quando a gente estuda um pouco de literatura, um pouco da arte de um modo geral, do século XIX, principalmente no final do século XIX, e um pouco da ciência também. Era uma época que era chamada de Belle Époque, ou seja, bela época. E nessa bela época a gente tinha um florescimento muito intenso da arte, da tecnologia, né, as máquinas a vapor, os trabalhos, né, as pesquisas aeronáuticas que nós vimos, né, culminaram com Santos Dumont sendo coroado como sendo ali o pai da aviação
dentro da visão europeia, mas também outras descobertas, né, mudanças de comportamento, a ponto de, na Primeira Guerra Mundial, a partir de 1914, que foi até 1918, Leon Denis escreveu aquele livro sobre o espiritismo e a guerra. E logo no começo ele diz que, infelizmente, a guerra foi necessária para despertar os valores morais da França, que havia perdido totalmente ali o seu propósito. Então era a sensualidade, era a ganância, as viciações de toda a ordem. Então ele fazia aquela ideia de que a França precisava daquela grande chacoalhada. Né? Então a gente vê que, de um lado, a gente vê a literatura, a arte, a pintura, a escultura, a fotografia, que acabou também aflorando naquela época, o começo daquilo que viria a ser o cinema. Né? Então a vida social intensa, né, dentro dos bares, dos cafés, aqueles eventos grandes que a gente falava, sobre aquelas grandes feiras que aconteciam em Paris. Então a França estava vivendo totalmente uma vida, mais ou menos aquilo que nós podemos ver hoje, por exemplo, aquilo que acontece numa cidade como Nova York, onde as pessoas vivem apenas aquilo que a vida do momento, a vida terrena, a vida material, pede naquele momento. Então você tem aquela rua da riqueza, você tem aquela rua dos shows, você tem aquela rua de compras, né? Então, mais ou menos aquilo que nós temos, não, eu falei Nova York por falar, mas aquilo que nós vemos nas grandes cidades. Né? Então a gente vê que, enquanto a doutrina espírita, no trabalho de Kardec, estava muito intensa, né, no seu desenvolvimento, pegando a França, pegando ali aqueles arredores, pegando outros países que começavam também a desenvolver aquele trabalho importante, né, da mediunidade, dos ensinamentos espíritas, esse período da Belle Époque acabou meio que encobrindo. Né? Então nós tivemos o desencarne de Kardec, em que, claro, ele era, queiramos ou não, ele era o ponto central da doutrina espírita naquela época. Quando ele desencarna, nós tivemos sucessores que acabaram assumindo a responsabilidade da Sociedade Espírita de Paris e da Revista Espírita também. Porém, Kardec era Kardec, né? Então, ao mesmo tempo que ele desencarna, a doutrina espírita perde um pouco daquele impulso, porque ele tinha esse ideal de vida, embora outros o acompanhassem também, mas não tinham a mesma força, né, a mesma intensidade com que Kardec tinha, e até mesmo, né, a mesma imagem e posição que Kardec representava. Nós tivemos a própria vida na sociedade francesa se transformando. E aí então, né, conforme a gente acompanha, o espiritismo então migra para o Brasil. E aqui ele começa também a aflorar agora a partir de outras mãos, a partir de novas ideias. Então a gente vê assim como eles falam aqui, que como é importante a gente ver, né, olha aqui, por exemplo, e com a rapidez com que se espalham em todos os pontos do globo os ensinamentos da doutrina espírita, fácil é prever que se aproxima a hora em que a humanidade, depois de uma pausa, vai transpor nova etapa, sujeitar-se a uma nova fase de desenvolvimento na sua progressão intermitente através dos séculos. Aí vem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e a humanidade parece que não saiu do lugar. Então é interessante a gente ver como viver a doutrina espírita naquela época trazia para aquela sociedade uma esperança, uma expectativa muito maior do que aquela que nós temos hoje. Hoje nós olhamos os grupos espíritas ali, né, aquelas estatísticas mostrando 20 milhões, 25 milhões de pessoas que são interessadas em conhecer o espiritismo, os temas sendo falados, esse crescimento, sem dúvida, de casas espíritas, mas a doutrina espírita sendo uma religião pequena, se comparada com as religiões tradicionais aqui no Brasil. Enquanto que naquela época a visão que eles tinham era que a grande explosão, a grande revelação da realidade do mundo espiritual seria capaz de transformar toda a humanidade. E hoje nós encontramos, infelizmente, um contexto diferente. É como se a humanidade acabasse se recolhendo, é como se ela se fechasse dentro de suas crenças e vivendo essa vida essencialmente materialista, onde os conflitos, as guerras, os interesses mundanos prevalecem sobre os interesses do mundo espiritual, em que as próprias instituições religiosas ainda vivem pregando sempre aqueles mesmos ensinamentos, sem progredirem no conhecimento das verdades do mundo espiritual.
né? Então, esse tipo de discurso nos leva para aquele momento e, ao mesmo tempo, faz com que nós olhemos para esse nosso momento, de ver a diferença do que era viver a doutrina espírita naquela época e do que é viver a doutrina espírita hoje, né? Ele segue, vamos lá. Quanto a nós, senhores, agradecemos a providência por nos haver escolhido para espalhar e fazer frutificar, nesse pequeno recanto da terra, a semente espírita, e assim cooperar, na medida de nossas forças, na grande obra de regeneração moral que se prepara. Percebe que ele, como o diretor de um grupo numa cidade pequena, ele se via como peça central, ou como uma peça importante da grande transformação do mundo. Hoje a gente pergunta para um diretor de um centro espírita, você acha que você consegue mudar o mundo? Mais ou menos, né? A gente está fazendo o nosso trabalho, mas os espíritos estão atuando e coisa e tal. Naquela época eles se achavam como se fossem aqueles cruzados, né? Segurando bandeiras e indo para o campo de batalha, capaz realmente de transformar o mundo. Seguindo. A propósito de uma questão médica, nesse momento em que me ocupo, como alguns dentre vós o sabeis, de um trabalho filosófico importante, no qual tento explicar racionalmente os fenômenos fisiológicos do espiritismo e os correlacionar à filosofia geral. Antes de publicar esse trabalho, essencialmente antimaterialista, que ainda não passa de um esboço, proponho-me a vô-lo comunicar, a fim de que possais opinar quanto à oportunidade de submeter à aprovação dos espíritos elevados, que nos honram com sua assistência, os principais pontos de doutrina que ele encerra. Aliás, ali poderíamos encontrar previamente preparadas e dispostas metodicamente a maioria das questões que deve constituir o objeto de nossas conversas espíritas. Jamais devemos perder de vista, senhores, a meta essencial do espiritismo, que é a destruição do materialismo pela prova experimental da sobrevivência da alma humana. Se os mortos respondem ao nosso apelo, se põem em comunicação conosco, é que de fato não estão mortos. É que o último estertor da agonia não lhes marcou o termo definitivo da existência. Todos os sermões do mundo a tal respeito não valem um argumento como esse. Então vejam aqui, né, que ele coloca exatamente isso, né, que o espiritismo veio definitivamente acabar com o materialismo através ali da comunicação dos espíritos, que era tão clara, tão convicta, né, para todos aqueles que, muitas vezes até que, embora aqueles que não tivessem uma crença direta na mediunidade, havia aqueles que combatiam porque viam que era uma realidade, e havia aqueles que praticavam porque era de fato uma realidade. E ele apostava nisso, que agora que os espíritos estão se comunicando, é definitiva a crença na realidade do mundo espiritual. E aí, se nós olharmos para o mundo hoje, nós perguntamos, como é que hoje o mundo fala sobre comunicação com o mundo espiritual? Né? A gente acaba vendo, infelizmente, quase nada. Né? Então a gente ouve falar sobre comentários soltos, crenças pouco fundamentadas, mas a vivência mesmo da mediunidade nós vamos encontrar na doutrina espírita em algumas poucas religiões, especialmente aquelas de matriz africana, que têm comunicação com o mundo espiritual. Fora isso, a gente simplesmente não se ouve falar. E se nós perguntássemos para esse senhor, que faz aqui o discurso, o que ele imagina para a doutrina espírita daqui a 100 anos, certamente ele vai acreditar que ela já dominou o mundo todo. E aqui estamos agora há quase 160 anos, aqui é de 63, né? Nós estamos agora em 2026, então 163 anos depois, nós vamos encontrar a mesma coisa que antes. Não houve grandes mudanças, né? De lá para cá, pelo contrário, houve assim um retrocesso na intensidade com que a doutrina espírita estava se propagando. Vamos lá. Eis porque é dever nosso, de crentes, espalhar a luz à nossa volta, e não a encerrar sob o alqueire, isto é, nesse pequeno recinto que, ao contrário, deve tornar-se, por nosso zelo, um foco de irradiação. Isso significa que devemos convidar todo mundo às nossas reuniões, acolher o primeiro que chegar manifestando curiosidade de nos ver a obra,
como se tratasse de enxergar como ópera um prestidigitador? Seria expor ao ridículo, de forma desastrada, a coisa mais séria do mundo e nós mesmos nos comprometermos. Né? Então ele está dizendo que o fato da doutrina espírita estar se proliferando não quer dizer que a gente tem que convidar qualquer pessoa simplesmente para mostrar para ela os espetáculos, né, das reuniões mediúnicas. Pelo contrário. Mas ele diz assim: mas sempre que uma pessoa, da qual nenhum motivo tivermos para suspeitar de sua boa-fé, houver adquirido noções de espiritismo na leitura de obras especiais e desejar testemunhar os fatos, devemos aquecer a seu pedido. Somente será bom regular essas modalidades de admissão e não admitir em nossas sessões nenhuma pessoa estranha sem que a sociedade, consultada, tenha dado previamente a sua autorização. Kardec já falava sobre isso na própria sociedade parisiense, né, de ter ali um cuidado muito grande para saber quem são as pessoas que serão aceitas para participar das reuniões mediúnicas. Não por curiosidade, não por especulação, mas por desejo sincero e de boa fé de conhecer a doutrina espírita. Senhores, quando há 2 anos apenas constatávamos com um dos nossos secretários, em casa de um amigo comum, os fenômenos espíritas de ordem mecânica e intelectual mais surpreendentes, não obstante a evidência dos fatos de que éramos testemunhas e apesar de nossa profunda convicção de que essas manifestações extraordinárias se passavam fora das leis naturais conhecidas, apenas ousáramos externar timidamente os nossos conhecimentos íntimos. Tamanho era o receio que pusessem em dúvida a integridade de nossa razão. O Livro dos Espíritos, então tão pouco conhecido em Tu, ainda estava na primeira ou, quando muito, na segunda edição. Numa palavra, quase não havia transposto naquela época os limites da capital. Pois bem, vede que imenso progresso no espaço de 3 anos. Hoje o Espiritismo penetrou em toda parte, tem adeptos em todas as classes da sociedade. Reuniões e grupos mais ou menos numerosos organizam-se em todas as cidades, grandes ou pequenas, esperando a vez dos vilarejos. Hoje as obras espíritas são expostas em todas as livrarias que têm dificuldades em satisfazer a demanda da clientela ávida de iniciar-se nos grandes mistérios das evocações. Hoje, enfim, vulgarizado, mais ou menos conhecido de todos, o Espiritismo já não é um espantalho, um sinal de reprovação ou de desdém, e podemos corajosamente, sem temor de passar por loucos, confessar a finalidade de nossas reuniões. Podemos desafiar a zombaria e o sarcasmo e dizer aos escarnecedores: antes de nos ridicularizar, dignai-vos ao menos nos contar e pesar. Então vejamos como era interessante as pessoas comprando livros nas livrarias para aprender a fazer evocações, para aprender a fazer reuniões mediúnicas. Então isso é algo que hoje, e até mesmo a partir das experiências que nós adquirimos, aqui mesmo nos nossos trabalhos, quando os espíritos participam com toda a naturalidade, com toda a aceitação de nossa parte, de suas comunicações, de suas mensagens, e vendo como acontecia naquela época, nós vemos de que modo que a mediunidade passou a se tornar algo exclusivo das instituições e não mais tão abertas e livre para que as pessoas pudessem praticar. Mais uma vez, hoje as obras espíritas estão expostas em todas as livrarias que têm dificuldades em satisfazer a demanda da clientela ávida em iniciar-se nos grandes mistérios das evocações. Então, para poder perceber como a doutrina espírita ela era praticada na casa das pessoas com naturalidade. E claro, essas obras elas tinham o objetivo de orientar, mostrar quais são os cuidados, quais são os objetivos, os propósitos, para evitar que isso se tornasse um transtorno. Porque poderia se tornar, dependendo do motivo e da forma como tudo isso se desenvolve. Mas nós percebemos como hoje isso mudou.
O pensamento hoje a respeito de mediunidade, quando você fala que você recebeu uma mensagem em casa, a primeira coisa que você tem é: nossa, você fez isso? Não pode. E naquela época as pessoas compravam livros para poder aprender a fazer isso, e isso era incentivado. Né? Avançando, vamos lá. Quanto ao anátema de um partido, né, quanto às acusações, condenações de um partido, consideramos muito frágil o seu alcance para nos inquietarmos. Dizem que pactuamos com o diabo. Que seja. Mas então, é preciso convir que nem todos os diabos são maus. Aos seus olhos, o nosso verdadeiro crime é a nossa pretensão, por certo muito legítima, de nos comunicarmos com Deus e seus santos sem a sua intermediação compulsória. Provemo-lhes que, graças aos ensinamentos dos que chamam demônios, compreendemos a moral sublime do Evangelho, que se resume no amor a Deus e dos nossos semelhantes e na caridade universal. Abracemos a humanidade inteira, sem distinção de culto, de raça, de origem e, com mais forte razão, de família, de fortuna e de condição social. Que saibam que o nosso Deus, o Deus dos Espíritas, não é um tirano e vingativo que pune um instante de desvario com torturas eternas, mas um Pai bom e misericordioso que vela por seus filhos extraviados com uma solicitude incessante, procurando atraí-los a si por uma série de provas destinadas a lavá-los de todas as máculas. Não está escrito que Deus não quer a morte do pecador, mas a sua conversão? Quanto ao mais, nós nos reservamos expressamente, aqui como em toda parte, os direitos imprescindíveis da razão, que deve tudo dominar, tudo julgar em última instância. Não dizemos aos recalcitrantes, conduzindo-os ao pé da fogueira, crê ou morre, mas crê se tua razão o quer. Ainda uma palavra para terminar, senhores, pois não quero abusar de vossa atenção. Não tendo nem podendo ter a instituição de nossa sociedade outro fim senão a nossa instrução e o nosso melhoramento moral, devemos afastar de nossas sessões, com maior cuidado, toda questão ligada direta ou indiretamente, seja a pessoas, à política e aos interesses materiais. O estudo do homem em relação ao seu destino futuro, tal o nosso programa, ao qual jamais devemos renunciar. Senhor Chauvet, né, doutor em medicina. Coloca aqui Kardec depois. Esse discurso é seguido de uma comunicação obtida espontaneamente por um médium da sociedade. Meus amigos, o fim de vossa sociedade é de vos instruirdes e de reconduzir o homem transviado da luz, há tanto tempo obscurecida pelas trevas que reinam nesse século. Não deveis olhar essa instrução como vindo esclarecer-vos sobre questões de direito ou de ciência. Ela vem simplesmente vos predispor a entrar na nova via de regeneração, que deveis percorrer sem medo, pondo vossa confiança nas instruções que recebeis. Nada deveis temer, porque Deus vela pelo homem que faz o bem e não o abandona. Eu os ouvi discutir a propósito de um artigo do regulamento sobre a admissão de pessoas estranhas à vossa sociedade. Escutai um pouco os conselhos de um amigo, ou antes, de um irmão que vos fala, não da boca, mas do coração, não materialmente, mas espiritualmente. Porque, crede-o, quando transpus, para vir a vós, todos os degraus dos espíritos impuros, o espaço a percorrer não me pareceu penoso, pois via o vosso coração animado de sentimentos do bem. Quando uma pessoa pedir para assistir vossas reuniões, antes de admiti-la, fazei-a vir em particular ao vosso gabinete, e na conversa, sondai os seus sentimentos e vede se está instruída na nova doutrina. Se nela descobrirdes o desejo do bem, e não simples curiosidade, se vem animada de intenções sérias, então podeis admiti-la sem receio.
mas repeli quem quer que venha com o pensamento de perturbar as sessões e desprezar os vossos ensinos. Pensai também que os espiões se insinuam por toda parte. O próprio Jesus teve os seus. Se alguém se apresenta dizendo-se espírita ou médium, não o recebais sem saber com quem estáis tratando. Não ignorais que existem médiuns cheios de frivolidades e de orgulho e que por isso mesmo só atraem espíritos levianos. Disse muitas vezes, cada ovelha com sua parelha. Um verdadeiro espírita não deve ter outro sentimento senão o do bem e da caridade, sem o que não pode ser assistido pelos espíritos esclarecidos. Por certo, a perda de um médium pode deixar um vazio entre vós, mas por isso não se deve crer que não tereis mais instruções nossas. Estaremos sempre prontos a vos assistir, a vir assistir-vos nos nossos trabalhos, enquanto Deus o permitir. Se um bom médium vos é tirado, é que certamente Deus o destina a outra missão, que julga mais útil. Quem sabe o que o espera? Há coisas que o homem não pode compreender e que, no entanto, precisa aceitar. O caminho que ides percorrer, meus amigos, é difícil de subir, mas com a ajuda de vossos irmãos, que estão acima de vós, conseguireis. Em outra oportunidade, espero vos instruir sobre questões mais graves. Então, quem assina, Fénelon. Nós já conhecemos a história de Fénelon. Ele era alguém que trabalhava de uma forma importante para a igreja, para as instituições de um modo geral, era um teólogo, Então, depois da desencarnação, lembrando que ele era católico, e isso vai exatamente ao encontro daquilo que a gente sempre lembra, que os espíritos que ajudaram na formação da doutrina espírita, a maioria era católico. Exatamente porque naquela época não se tinha espíritos espíritas, mas eram espíritos dedicados ao desenvolvimento das bases filosóficas da doutrina espírita, trazendo para nós esses pontos importantes a respeito da imortalidade, da reencarnação, da comunicabilidade e principalmente da transformação moral a partir do entendimento da realidade espiritual de cada um. Então esse daqui, o discurso do Sr. Xavier, e aqui também a comunicação de Fénelon, logo em seguida trazendo essas orientações. Então bem bacana, a gente vê que os espíritos estavam o tempo todo participando, então enquanto alguém fazia um discurso, outro estava psicografando. E, eu me lembro aqui dos eventos que a gente tem, quantas vezes a gente tem congressos espíritas, aqueles congressos bem elaborados, bem organizados, e de repente no final vem uma comunicação e aquilo é tido como sendo uma atração do congresso. A gente já viu várias vezes congressos em que o Divaldo fazia ali a sua participação com suas palestras, e no final depois vinha uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. As pessoas praticamente se esqueciam de tudo que acontecia no congresso e focavam naquela comunicação como sendo ali o grande momento do congresso, Sendo que no passado era natural as pessoas fazendo um trabalho e do lado alguém estava psicografando, trazendo mensagem. Então a gente vê assim de que forma que hoje nós lidamos com essa relação com o mundo espiritual, diferentemente daquela naturalidade com que se tinha. Hoje as comunicações são naturais, porém são naturais fechadas dentro de grupos de trabalho. E naquela época as mensagens vinham, as pessoas traziam de casa, eu estava saindo de casa e eu recebi essa comunicação. De tão natural, de tão fluida que era. Então isso acabou, de certa forma, fazendo com que a doutrina espírita ficasse fechada, se tornasse uma doutrina institucionalizada, onde ela só poderia ser praticada entendendo que a mediunidade seria ali a prática mais importante, que a gente sabe que não é o caso, que a comunicação é apenas ali uma forma de instrução, mas é a vivência desses ensinamentos. Mas a gente percebe que a mediunidade, que é aquilo que é o que mais impressiona aqueles que desejam conhecer, ou até mesmo aqueles que que praticam a doutrina espírita, a mediunidade hoje ela ficou fechada dentro das instituições. Então vamos lá, avançando. Eu não sei porquê, mas eu sou muito crítico com relação a isso. Entendo todos os cuidados, entendo todas as ideias, mas a gente percebe que como isso se tornou tão limitado, tão temeroso,
né, de você falar sobre mediunidade, que você tem que fazer um curso de 5 anos, que você tem que trabalhar no centro espírita, sendo que naquela época as pessoas ali dentro de casa faziam isso. Né? Então eu sei que às vezes até fica um pouco repetitivo com relação a isso, e talvez até um pouco temeroso, né, expor essas ideias dessa forma, mas a gente vê um contraste muito grande do que era a mediunidade naquela época e o que é a mediunidade hoje. Né? Então não sei se isso teria sido talvez uma causa, né, principalmente porque a gente teve, né, grandes representantes dos trabalhos mediúnicos, como foi o caso do Chico, do Divaldo, da Dona Ivone, de tantos e tantos outros médiuns, né, e tantas instituições que traziam comunicações nos seus trabalhos, mas a gente vê isso acontecendo. Né? Não existe mais a naturalidade na comunicação com os espíritos. Hoje existe um cerimonial para se comunicar com os espíritos, né? O que é uma pena para todos nós. Pessoal, me dá um ok, por favor. Não estou vendo vocês escreverem aí. Não sei se vocês estão acompanhando, estão quietinhos. Só me dê um ok, por gentileza. Obrigado. Está todo mundo quieto por quê? O que vocês estão aprontando? Me conta. Estão prestando atenção ou estão fazendo outras coisas? Olha lá, hein? Vamos lá. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Variedades. Aqui agora um pequeno relato curioso, né, que Kardec apresenta para nós. Muito bem, Angelina, tá joia. Então vamos lá. Cura por um espírito. Recebemos várias cartas que comprovam a excelente aplicação do remédio indicado na Revista Espírita de novembro de 62, ver também a errata do mês de dezembro, cuja receita foi dada por um espírito. Vocês se lembram, né, que o espírito, então, Kardec publicou uma receita de um composto, né, trazido pelos espíritos, por um espírito para ajudar na cura, né, de ferimentos e coisa e tal. Então, Kardec coloca agora: um oficial de cavalaria nos disse que o farmacêutico de seu regimento teve o cuidado de prepará-la para os casos muito frequentes de acidentes causados pelos coices dados pelos cavalos. Sabemos que outros farmacêuticos fizeram o mesmo em certas cidades, né? Naquela época, a farmacologia era muito restrita, ela era muito na experimentação, né? Então era natural que, de repente, num campo de batalha, né, ou então dentro de um quartel, alguma coisa assim, você tivesse ali um farmacêutico, um médico que tivesse ali um potinho com pomada para poder ajudar ali no tratamento, né? A propósito da origem do remédio, um dos nossos assinantes de Erlois, esse que acho que é o nome aqui, transmite-nos o seguinte fato de seu conhecimento pessoal. Aí que datado então, né, de Astozel, 6 de novembro de 62. Um carregador chamado Paquini, que reside numa comuna próxima, comuna é cidade, né? Veio ver-me há um mês andando de muletas. Admirado de o ver assim, indaguei do acidente. Respondeu-me que, desde algum tempo, suas pernas estavam muito inchadas e cobertas de úlcera e que nenhum remédio fazia efeito. Esse homem é espírita e tem alguma mediunidade. Disse-lhe que era necessário dirigir-se a espíritos bons e fazê-lo com ardor. No dia de Todos os Santos, vi-o na missa com um simples bastão. No dia seguinte veio ver-me e contou o que se segue. Senhor, disse ele, desde que me recomendastes utilizar os espíritos bons para obter minha cura, não deixei uma noite, e muitas vezes de dia, de invocá-los e lhes mostrar quanto meu mal me prejudicava para ganhar a vida. Havia apenas 5 ou 6 dias que assim orava, quando uma noite, estando meio adormecido, vi um homem todo de branco aparecer no meio do quarto. Avançou para o meu aparador, tomou um pequeno pote no qual havia um unguento de que se servia para acalmar as dores nas pernas. Mostrou-me o recipiente e depois, tomando fumo que eu guardava num papel, mostrou-me também. Em seguida foi buscar uma garrafinha com extrato de Saturno,
depois uma garrafa com essência de terebintina, e mostrando tudo, gesticulou que era preciso fazer uma mistura. Indicou-me a dose e a despejou no pote. Depois de fazer sinais de amizade, desapareceu. No dia seguinte fiz o que o espírito havia prescrito e desde então minhas pernas entraram em franco processo de cura. Hoje só me resta uma inflamação no pé, que graças à eficiência da medicação, vai aos poucos desaparecendo. Em breve devo estar livre de todo, em breve espero estar livre de todo o mal. Eis, senhores, um fato que quase poderia ser classificado no número das curas milagrosas, e creio que seria levar longe demais o espírito de partido para aí ver apenas um fato demoníaco. Examinando a vulgaridade e quase sempre a simplicidade dos remédios indicados pelos espíritos em geral, eu me pergunto se daí não se poderia concluir que o remédio em si não passa de simples fórmula e que é a influência fluídica do espírito que opera a cura. Penso que essa questão poderia ser estudada. Sr. L. de Tarragón. Kardec comenta: a última questão nos parece duvidosa, sobretudo quando se conhecem as propriedades que a ação magnética pode dar a substâncias mais benigna, a água, por exemplo. Ora, como os espíritos também magnetizam, certamente podem dar, conforme as circunstâncias, propriedades curativas a certas substâncias. Se o Espiritismo nos revela todo um mundo de seres que pensam e agem, revela-nos também forças materiais desconhecidas, que a ciência um dia aproveitará. É que só lembrar, né, que nós temos, quando nós estudamos sobre as influências dos espíritos no mundo corpóreo, lá no Livro dos Espíritos, a gente levantou essas questões, né? De pensar, por exemplo, que um cientista, um pesquisador, um juiz, um legislador, um médico, enfim, né, recebem inspirações do plano espiritual que, claro, são atribuídas a eles mesmos, né? Tive uma ideia de fazer um remédio, sem se dar conta que essa ideia foi compartilhada pelo plano espiritual, né? E tantos medicamentos, e tantas técnicas, né? E tanto conteúdo que são trabalhados de forma compartilhada entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Muito bem, dissertações espíritas. Estamos aqui chegando ao final dessa edição de fevereiro de 32. Então acho que a gente consegue concluir. Vamos lá. Dissertações espíritas. Paz aos homens de boa vontade. Poitiers, reunião preparatória de operários espíritas. O médium Sr. X. Isso aqui é uma mensagem assinada pelo espírito F.D., antigo magistrado. Então, antigo juiz, né? Meus caros amigos, a vida é curta. Grande é a que a precede. Grande é a que a sucede. Nada acontece sem a vontade de Deus. Consequentemente, tudo só passa de legítima e alta justiça. Vossa miséria, quando vos aperta, é um mal merecido, uma punição, não duvideis, de faltas anteriores. Encarai-a com bravura e erguei os olhos para o alto com resignação. A bênção e o alívio descerão. Por vezes vossos pesares são a prova pedida pelo vosso próprio espírito, desejoso de chegar prontamente à meta final, sempre entrevista no estado de desencarnado. No momento em que o mundo se agita e sofre, em que as sociedades, em busca do que é verdadeiro, se contorcem num parto laborioso, Deus permite que o Espiritismo, isto é, um raio da eterna verdade, desça das altas regiões e vos esclareça. Nosso objetivo é mostrar-vos o caminho, mas vos deixar a liberdade, ou seja, o mérito e o demérito de vossas ações. Escutai-nos, pois, e ficai certos de que vossa felicidade é para nós uma viva preocupação. Se soubesseis quanto
vossas más ações nos afligem, quanto os vossos esforços para a lei de Deus nos enchem de alegria. O Senhor nos disse: servidores do meu império, apóstolos devotados de minha lei, a todos levai a minha palavra, a todos explicai que a vida eterna será dos que praticam o Evangelho. A todos os homens fazei entender que o bem, o belo, o grande, degraus de minha eternidade, são contidos numa palavra: amor. O Senhor nos disse: espíritos velozes, correi a todos, aos mais infelizes e aos mais felizes, do rei ao artesão, do fariseu ao que se queima em ardente fé. E nós vamos a todos os lados e gritamos: aos infelizes, resignação, aos felizes, caridade, humildade, aos reis, amor aos povos, ao artesão, respeito à lei. Meus amigos, num dia em que fizerem mais que nos escutar, isto é, no dia em que praticarem nossos preceitos, não mais egoísmo, não mais inveja. Partindo daí, não mais misérias, não mais esse luxo que é o verme que corrói a sociedade e a enfraquece. Não mais esses erros morais que perturbam as consciências. Não mais revoluções, não mais sangue. Não mais esse triste preconceito que fez com que as famílias principescas acreditassem que o povo era coisa sua e que elas eram de outro sangue. Não mais nada, senão a felicidade. Vossos governos são bons, porque governantes e governados terão aproveitado do Espiritismo. As ciências e as artes, levadas nas asas da divina caridade, elevar-se-ão a uma altura que não suspeitais. Vosso clima, saneado pelos trabalhos agrícolas, vossas colheitas mais abundantes, essas palavras tão profundas de igualdade e fraternidade, enfim interpretadas sem nenhum sonho a despojar aquele que possui, realizarão, eu vou-lo afirmo, as promessas de vosso Deus. Paz, disse seu Cristo, aos homens de boa vontade. Não obtivestes a paz porque não tivestes a boa vontade. A boa vontade, tanto para os pobres quanto para os ricos, chama-se caridade. Há caridade moral, como há caridade material. E não a tivestes, e o pobre foi tão culpado quanto o rico. Escutai-me bem, crede e amai. Amai, muito será perdoado a quem muito amou. Crede, a fé transporta montanhas. Prudência e doçura no apostolado novo. Vossa melhor exortação será o bom exemplo. Lamentai os cegos, os que não querem ver a luz. Lamentai, mas não censureis. Orai, meus amigos, e a bênção de Deus será com as vossas almas. O facho da vida irradia. De todos os recantos do horizonte iluminam-se faróis. A tempestade vai sacudir e talvez quebrar os barcos. Mas o navegante, que sobre a vaga furiosa olhar sempre o farol, atracará a costa e o Senhor lhe dirá: paz aos homens de boa vontade. Sê bendito, tu que amaste. Sê feliz, pois trabalhaste pela felicidade do próximo. Meu filho, a cada um segundo suas obras. Então, Senhor FD, magistrado. E para finalizarmos, né, uma belíssima mensagem, né? E ela é uma mensagem muito bem aplicada, né? Não é somente uma mensagem que traz para nós uma reflexão teórica, mas ela fala exatamente isso, a realidade de todas as pessoas, não importa qual é a posição em que ela se encontra, mas ela deve ser partícipe, né? Deve participar da construção desse mundo novo, desse estado novo que nós desejamos. E para finalizarmos, poesia espírita, o doente e o médico. Conto dedicado ao senhor redator do Renard de Bordeaux pelo espírito batedor de Carcassonne. Aqui então é uma poesia meio irônica, né, fazendo uma comparação entre as mudanças que acontecem no mundo e dentre essas mudanças a própria doutrina espírita e o ceticismo, né?
Então diz assim para nós: não há como aguentar, doutor, é muito forte, exclamava outro dia o senhor Rochefort. Tomai-me o pulso e vede, estou doente. De uma mania o globo é preso inteiramente. Ele faz crer que Deus perdeu sua função. Ele baixa e eu maldigo o globo inteiro então. E começo a vapor. É assim que se caminha? Onde os tempos, enfim, de uma berlinda minha? Tempo sem risco algum de o pescoço quebrar, que de Paris a Sion um grupo a viajar. Em progresso falar. Ridículo, doutor. Lançado a toda brida, o orbe soluça em dor. E é qual horrível caos. Um cabo a transportar de Calais a Pequim palavras sobre o mar. Um alfaiate faz costura sem agulhas. Tira-se da água fogo e de algodão fagulhas. Mal pintor por pincéis, um aparelho usando, retratos venderá que o sol vai fabricando. Glória, glória ao passado. O século se esvala, esbraveja a igualdade, o povo tem fala. De escrever em Bordeaux, sabor faz avisado. Examinai, doutor, tudo está transtornado. Dos charlatães terei de desnudar a pele. Com a breca, informarei o chefe do Enticelli, e lá que sabre a mão, um crânio nos defende. Não é tudo, doutor. Ó escândalo. Pretende alguém de La Fontaine assumindo expressões de um espírito tal para nos dar lições. It de Rochefort cuspiu baixando a voz. No espírito, doutor, com fé já crede vós? Ah, responde o doutor, insincero não posso. O espírito, não creio, amigo, nem no vosso. Aí Kardec coloca uma nota, já vou falar para vocês aqui algumas passagens. Esse conto, vou explicar para vocês já, André. Esse conto, cujo mérito deixamos o leitor julgar, foi obtido espontaneamente pela tipologia, né? Uma batida A, duas batidas B, como outras encantadoras poesias do mesmo médium, a propósito de um espirituoso artigo do Sr. Agu Bess, inserido no Renard, que deseja fraquear suas colunas aos adeptos do espiritismo. Enticelli é outro jornal de Bordeaux, regido pelo Sr. Ratier, que lança fagulhas contra o espiritismo com o objetivo de o incendiar, mas que até agora só conseguiu produzir uma iluminação semelhante às das centelhas dos fogos de artifício, que se apagam antes de tocar a terra. Quanto ao Sr. Rochefort, certamente achará essa poesia malsã. Então vamos lá. Ó. Aqui é como o paciente chega no médico dizendo que está doente. Mas a doença dele é uma saudade do passado, diante das modernidades que vão acontecendo. Então quando ele fala, né, tomai-me o pulso e vê se estou doente. Aí ele coloca que Deus perdeu a função dele. Por que isso tudo? Primeiro ele fala do vapor, que é o trem, né? Que tem ali, ó, tempo sem risco algum de o pescoço quebrar. Então ele fala que a modernidade das máquinas a vapor, né, das locomotivas, chegam, né, trazendo esse temor todo para a sociedade. Ele coloca assim, né, de Paris assou-se um grupo a viajar. É qual horrível caos, um cabo a transportar de Calais a Pequim palavras sobre o mar. Ele fala sobre o telégrafo, né, que é aquele telégrafo que sai da França e vai até a China levando a telegrafia, aquela comunicação rápida. Um alfaiate faz costuras sem agulhas, ou seja, a máquina de costura, né? Já não é mais o alfaiate que faz as coisas à mão. Tira-se da água fogo e algodão fagulhas. Mal pintor por pincéis um aparelho usando, retratos venderá que o sol vai fabricando. É a chegada da máquina fotográfica, que através da luz do sol vai ali imprimindo a imagem, né, nos filmes, né? Então aqui ele fala sobre a modernidade que está deixando ele doente, que está deixando ele maluco. Então ele fala do trem, ele fala do cabo, de telégrafo, ele fala sobre máquina de costura, ele fala sobre máquina fotográfica. E aí depois ele lembra, né, saudoso, né? Glória, glória ao passado, o século se esvala,
esbraveja a igualdade, o povo tem fala. Aí ele vai falar sobre a igualdade de voz, os jornais abrindo espaço para as pessoas falarem. E ele está pirando com isso, né? Porque ele está pensando naquele passado, claro que é uma personagem que o Espírito trouxe, mas naquela época em que o povo era comportado, submisso, né, em que havia ali aquele controle todo, e de repente todo mundo tem voz, todo mundo pode falar o que quiser. Examinai, doutor, tudo está transtornado. Dos charlatães terei de desnudar a pele. Com a breca informarei ao chefe de Anticele, e lá de que sabre a mão, um crânio nos defende. Não é tudo, doutor. Ó escândalo pretende alguém de La Fontaine assumindo expressões. Aqui ele fala dos médiums, né, do médium aqui que traz uma comunicação de La Fontaine, que era um pensador, que agora vem um cara e fala que é o espírito que está falando. Então, além de toda a modernidade, ele fica mais maluco, né? Por isso ele diz, de um espírito tal para nos dar lições. It de Rochefort cuspiu, achando a voz. No espírito, doutor, com fé, já crê de vós? Aí ele pergunta para o médico, e o senhor, doutor, o senhor acredita no espírito? E o médico responde, em sincero não posso, o espírito, não creio, amigo, nem no vosso. E aqui então é o pensamento do materialista, né? Então aqui na verdade é uma provocação que o espírito traz, né? Uma mensagem mediúnica, trazendo personagens, né, que é alguém doente com essas modernidades, e dentre essas modernidades vem a própria doutrina espírita, e depois o médico, né, ele pergunta, o senhor acredita, doutor, que isso é fato? Ele vai dizer, não, nem isso, nem no seu espírito eu acredito. Né? Então, na verdade, é uma piadinha, uma poesia irônica, brincando ali com aquela realidade daquele momento, entre aqueles que são resistentes e aqueles que são céticos. Né? Algo parecido que alguns dos nossos idosos falam com medo a respeito da tecnologia do celular, exato, né? Só que no caso aqui também dessas modernidades todas, o espírito também vem, trazendo aquelas mensagens de grandes pensadores do passado, né? Então essa que é a mensagem. A Angelina trouxe para nós, né? Irmãos amigos, a todos vós desejamos luz e sobriedade. Os espíritos que estão em vossa sociedade hoje, alguns foram aqueles que caíram no passado. Hoje é necessário trabalhar a compaixão. Será fácil? Cada um de vós deverá refletir. Se fosse cada um de que hoje estás na terra, se fosse cada um de que hoje estás na terra, gostarias ou não de ser desajudados? Espíritas, deveis amar muito para mais ajudar, principalmente os que não conhecem ainda o Espiritismo. Né? Então, o nosso querido amigo trazendo para nós aqui essa reflexão, exatamente desse nosso papel, né? Porque hoje a gente vê que, infelizmente, o nosso mundo parece totalmente voltado para essa visão material, e isso causa, né, todos esses transtornos que nós estamos vendo, e a gente vai perceber exatamente que esses são os que mais precisam de compreensão, embora de educação também. Né? Essa educação moral, essa educação da fraternidade, mas é exatamente porque não compreendem ainda a realidade do espírito. E nós aqui que somos, né, os estudantes da doutrina espírita, podemos ajudar, e devemos ajudar, né, na difusão da mensagem da doutrina espírita para todas as pessoas, se não pela palavra, mas também pelo nosso exemplo. Né? Mas falarmos sempre que tudo isso só se dá porque nós confiamos na realidade do espírito. Né? Então é isso, meus amigos. Obrigado, querido amigo. Caridade para com os criminosos, né? Tá certo, André. É difícil, né? É difícil a gente olhar para essa realidade e vermos as coisas acontecendo como estão acontecendo, né? E aqui, para finalizar, pessoal, subscrição ruanesa. Kardec presta contas aqui na Revista Espírita de uma coleta de doações que foram feitas para um grupo espírita de Ruanda, na África. Então ele vai prestando aqui, né, cada grupo espírita, cada doação e tudo mais, e no final aqui ele presta conta que a subscrição continua aberta, que foi coletado 1.491 francos e 40, né, Kardec assina. E assim nós finalizamos a Revista Espírita do mês de fevereiro de 63 e abriremos no nosso próximo encontro, né, a luta entre o passado e o futuro, já é o próximo tema que nós vamos estudar.
e Angelina complementa para nós, né? São nossos irmãos que precisam de luz. Assim como nós também precisamos em certo momento da nossa existência. E mais do que nunca precisamos hoje, né? Principalmente. Obrigado, amigos. A Jerusa colocou, né, criminosos de hoje, sabe-se lá o que fomos capazes de fazer e também precisamos de caridade alheia e divina, né? Sempre assim, né? Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho, desculpem aí o passar das horas, né? O passar dos minutos, né? Mas encerramos aqui então o nosso estudo de hoje.